divisores triviais. Qualquer que seja o n, esses números são divisores de n. São ou não são? São. E são chamados de divisores triviais. Eles são os únicos? Não sei, depende do número. O 7. Quem são os divisores de 7? Só os triviais. Então nós dizemos que o 7 é primo. Então o número é primo quando ele tem só divisores triviais. Mas cuidado, é mais completa a definição. A definição é a seguinte, para ficar bem claro para você, a definição de primo, ó. Definição. Definição. Seja P o número inteiro. P, eu estou considerando como um número inteiro. Dizemos, definição, ó, nós dizemos que P é primo quando 4 coisas acontecem. P é diferente de 0. P é diferente de 1. P é diferente de menos 1. E P tem somente divisores triviais. E P só tem o quê? Divisores. E P somente tem, ou tem somente tem divisores triviais. Então, o 1 não é primo. Então, essa história que se é divisível só por 1 e por ele mesmo, não é bem aí, porque se fosse só isso, o 1 seria considerado primo. E 1 não é considerado primo. Porque para ser primo tem que ser o quê? Diferente de 0, diferente de 1, diferente de menos 1, e só pode ter divisores triviais. Então, me diga quem são os números primos. Qual o primeiro primo? Primeiro primo positivo. Primeiro primo positivo. 2. Só que menos 2 também é primo. Não só tem primo positivo. Existe o primeiro primo positivo, mas tem primo negativo. Porque se P é primo, menos P também é primo. A definição de primo diz respeito aos inteiros. 2 e menos 2 depois. 3 e menos 3. 5 e menos 5. 7 e menos 7. E aí aí por diante. Tá certo? Então o número é primo quando ele é distinto, diferente de 0, diferente de 1, diferente de menos 1, e só tem os divisores triviais. Tá? E aí eu vou lembrar a vocês um exercíciozinho que vocês fazem lá no ensino fundamental, eu acho que é na 6ª série. Não só vocês, nós fazemos na nossa 6ª série. E na 5ª série também, eu acho. Começa na 5ª série. Na minha época ia o ensino médio, que era chamado primeiro grau, hoje é ensino médio não, ensino fundamental, ia do primeiro ano ao 8º ano. Aí tinha o primário, e o primário era o ensino básico, era do primeiro ao 8º. Aí depois passou a ser do primeiro ao 9º, né? Que a alfabetização passou a ser o primeiro ano. Aí eu confundo às vezes. Bem, exercício. Fatore o número 90. Fatore o 90. E quando eu mando fatorar 90, fatore o 90. Aí o que é fatorar 90? É escrever esse número como produto de primos. E aí o exercício lá que você faz, qual é? Pega o 90, divide pelo primeiro primo natural, é fatorar como produto de primos, mas os primos todos sendo números naturais, tá? Divide pelo primeiro primo natural, que é o 2, dá quanto? 45. Aí dá por 2 de novo? Não, mas dá por 3, que é o próximo primo. Aí dá quanto? Dá quanto? 15. Aí dá por 3, né? Aí dá 5. Aí dá por 5.
E dá 1. Qual é a conclusão? É que o 90 é o produto de 2 por 3 ao quadrado. Isso aqui é uma fatoração em primos de 90. Mas não tem essa história de ser uma fatoração. É a fatoração em primos de 90. Porque essa coisa da fatoração tem duas afirmações. Primeiro, é que todo número possui uma fatoração em primos. E segundo, a fatoração é única. Não sei se vocês estão lembrados, não há como eu dar um número para duas pessoas e pedir para o mesmo número para duas pessoas, pedir que as duas fatorem esses números, uma dá uma resposta, a outra dá outra, e as duas estarem corretas. Ah, não, que a fatoração é única. Vocês entendem o que quer dizer? Fatoração é única? Essa resposta, ela é uma só. O mesmo número possui apenas uma fatoração em primos. E se eu tenho duas fatorações em primos distintas, é porque elas são fatorações de números distintos, de números diferentes. Isso que diz é o teorema. Isso é um teorema, isso tem demonstração. É um teorema cujo enunciado é simples, é plausível, quer dizer, é aceitável. De tanto você fazer esse exercício lá no ensino fundamental, você se convence que a fatoração é única. Não tem duas fatorações diferentes. Mas isso é um teorema de matemática chamado Teorema Fundamental da Aritmética, que diz o seguinte, vou colocar o seu enunciado aqui. Teorema Fundamental da Aritmética. Professor, Diga. você falou que todo número tem fatoração em primos, né? É. Até um tem fatoração em primos? Quem? Hã? Não, aí é que por isso é que é bom o enunciado, tá? É bom o enunciado. Enunciado do teorema, que aí vou esclarecer. Boa pergunta sua. Aí isso remete ao enunciado de forma precisa. Forma é você falar, agora na hora que você anuncia o teorema, você tem que dizer tudo. Ó. Seja N, o enunciado é o seguinte. Seja N pertencente aos inteiros. Aí, se N é diferente de 0, N é diferente de 1, e N é diferente de menos 1, tá? Vírgula. Então, existem únicos primos, P1, únicos números primos, tá? P1, P2, PK, com P1 positivo menor do que P2, menor do que PK. É aquela história, na fatoração você começa por quê? Pelo menor primo que divide o número. Aí vai passando para os outros maiores. Não é assim que você faz lá? Então existem únicos primos nessas condições aqui e únicos naturais, quer dizer, únicos números naturais, N1, naturais não nulos, nenhum zero. Existem únicos naturais não nulos, N1, N2, NK, tais que o quê? Tais que o N é P1 elevado a R1, P1 elevado aqui, vou usar aqui R, tá? Já tem N. Existem únicos naturais, não nulos, R1, R2, RK, tais que o N é P1 elevado a R1, P2 elevado a R2
vezes PK elevado a RK. Se o N é positivo, claro, ou N, só para ficar bem, de forma bem escrita, é P1 elevado a R1, P2 elevado a R2, vezes PK elevado a Q4, vem cá, se o N é negativo. Só existem esses que existem, eles são únicos. Isso é o teorema fundamental da aritmética. Porque é aceitável. Todo exercício que você faz de fatoração, você se convence que isso é verdade. Agora, a demonstração não é simples não, viu? A teoria dos números, tá? Mas tá aqui. Enunciado simples, demonstração um pouco complicada. Mas isso é de teoria dos números, eu não vou entrar nesses detalhes. Isso aqui é de cálculo. Então tá aí o teorema fundamental. E guarda esse teorema. Esse teorema que é plausível, né, aceitável, tá, razoável, eu vou usá-lo, eu usarei esse teorema para demonstrar uma outra coisa. Tá? E voltando àquela sequência de equações, né, porque veja bem, os números inteiros, eles aparecem, eles não apenas aparecem para resolver uma equação, que é aquela equação. Eles aparecem para quantificar grandezas que têm um valor relativo, tá? Como a altura, né? O nível do solo é o zero, a altura para cima é positiva, a altura para baixo é negativa. Saldo bancário, né? Saldo bancário tem isso e tem vários outros exemplos. Então, os números inteiros, eles aparecem para resolver uma série de problemas matemáticos, ok? Não só resolver aquela equação. E, no entanto, você tem o seguinte, ó. Essa equação aqui, equação 2x igual a 6, ela tem solução nos inteiros. Quem é a solução dessa equação nos inteiros? É 3. O conjunto de solução é 3 em Z. É 3 em N também, mas N está contido em Z, né? Então, se a solução em N, é solução em Z. Então, esse conjunto aqui, o conjunto de solução, essa equação, ela tem esse conjunto de solução em Z. Mas se você pegar esta equação aqui, e fizer a pergunta, e lê-la, né? Ver como uma pergunta, qual é o número inteiro cujo dobro é 5, existe? Não. O conjunto solução é o quê? Vazio. Vazio aonde? Tem que dizer. É vazio em Z. É vazio no conjunto dos números inteiros. Essa equação não tem solução em Z, assim como essa aqui, ó. Né? Tá? Também o conjunto de solução é o quê? Vazio em Z. Aí, antes de passar ao outro conjunto, ao conjunto numérico que resolve essa equação, tá? Vamos ver a reta numérica. O que é a reta numérica? A reta numérica consiste no seguinte, ela é criada, não existe, ela é criada. A reta numérica consiste no seguinte, você pega uma reta qualquer, escolhe um ponto para estar associado ao número 0, tá certo? Você pega um ponto O aqui, O maiúsculo, e diz que é o seguinte, ó, esse ponto vai estar associado ao número 0. E escolhe um outro ponto que eu vou chamar aqui de U, e chega e diz, ó, esse ponto está associado a 1. Ao fazer isso, você estabeleceu uma coisa na reta que é a unidade. Aliás, qualquer processo de contagem, você, antes de partir para contar, você tem que estabelecer o que é a unidade. Você vai contar laranjas, cada laranja é uma unidade. Você vai contar queijos, né? Todos os queijos redondos, aqueles queijos, cada queijo é o quê?
Uma unidade. Você cantar bolo, cada bolo é uma unidade. Aí aqui na reta você tem a unidade é esse comprimento. E se o 0 está aqui, o 1 está aqui, aí você deu um sentido à reta. Quando você fez isso, você deu um sentido à reta. Aí os positivos estão do jeito que estão aqui, estão desse lado. A igual distância que está o 2, né? Média mesma distância, não está igual porque eu desenhei errado. Aqui está a mesma distância 3, aí o menos 1 está para cá, né? E assim vai. Então essa é a reta numérica. Dessa forma você descarrega na reta, desta forma. De que forma? Escolhe um ponto para ser o 0, escolhe um ponto para ser o 1. Feito isso, você consegue descarregar todos os números naturais na reta. Mais do que isso, você consegue descarregar todos os números inteiros na reta. Professor, Diga. se você botar outra reta, você pega do lado e não põe cartesiano. Mas isso é outra coisa. Isso é uma outra associação que você vai fazer. A associação aqui, eu estou fazendo o seguinte, eu estou associando a cada número inteiro um ponto da reta. Mas essa associação, ela não associa cada ponto da reta ao número inteiro. Fica sobrando esses pontos aqui. Esses pontos aqui não são associados a números. Estão associados a números inteiros, né? Só esse. Aí tem uma outra questão. Você conta 1 queijo, 2 queijos, 3 queijos. Mas alguém pegou, né? O queijo dividiu em 4 partes iguais, o queijo é a unidade. E tirou isso e só pegou essas partes aqui. Porque ele vendeu essa, ou alguém comeu, e ficou só com isso. Isso não é um queijo, não é a unidade de um queijo. É um pedaço, é uma fração do queijo. E como é que eu conto frações? Como é que eu conto pedaços? Às vezes não, você não vai contar, você vai medir. Não, só existe uma coisa em matemática, gente, é contar. Medir é contar. É contar quantas vezes aquilo que você definiu como unidade cabe dentro, abre aspas, fecha aspas, é medir quantas vezes aquilo que você definiu da unidade cabe dentro daquilo que você está medindo. Então, medir é contar. Tá? O que existe é contagem. Tá? Na matemática é contagem. E aí você precisa contar isso aqui, por exemplo. Contar isso aqui. Aí entra a história das frações racionais. Onde? Primeira coisa. Aí você precisa uma anotação para a fração. E você precisa uma anotação para a fração básica. Diz o seguinte: qualquer contagem pressupõe a existência daquilo que você considera como a unidade, certo? E